Olá, criançada, tudo bom? Estamos aqui de novo para mais uma videoaula, né? E estamos iniciando um novo conteúdo, né? Estamos iniciando o conteúdo de razão e proporção do capítulo 1, página 54. Então, caso queira, podem dar uma lida lá no conteúdo para estar reforçando aí o que vocês irão aprender nessa unidade, ok? Então, a unidade 1 ela fala de razão e proporção, porém, nós iremos iniciar com razão. Então, vamos fazer aí a parte de razão, entender o conceito, que é bem simplesinho, ver alguns tipos de razões especiais, alguns nomes que usamos aí no dia a dia, né, uns casos mais específicos, e em seguida iremos fazer alguns exercícios. Contudo, depois de praticarmos, avançaremos para a proporção, ok? Então vamos lá. A primeira parte de razão é o conceito, né? Então o que seria razão? Aqui nós temos aí na parte de azul o conceito de razão, que é o que? A razão de dois números A e B, então duas variáveis A e B, no caso dois números quaisquer, com B diferente de zero, vou explicar isso daqui a pouco. Nessa ordem é o quociente. O que seria o quociente? Quociente de A por B. Quociente na matemática é expresso pela divisão, né? Então, quando a gente fala em quociente, estamos falando em divisão de A por B, ok? Essa razão é indicada por A sobre B ou A dois pontos B, ok? Então, lê-se razão de A para B ou somente A para B, ok? Isso na prática seria o quê? A razão entre dois números, razão de, sei lá, 10 e 5. A razão de 10 e 5 é 10 dividido por 5, ok? Então a razão de 10 por 5 é 2. Então a razão aqui no caso seria 2, ok? Por que B? B tem que ser diferente de zero? Porque como B está na parte de baixo, não tem como eu dividir por zero, né? Seria uma conta inexistente, ok? Que um outro exemplo aqui é a razão de 18. 18 por 9, mesmo valor, né? Então aqui a razão 18 por 9 é só eu pegar o 18 e dividir pelo 9, ok? Então a razão nada mais é do que uma divisão entre o cara de cima com o carinha de baixo, ok? Tranquilão, tranquilão. Então esse, meus amores, é o conceito de razão, ok? Aí na prática ela vai variar de situações para situações, ok? Mas quando você ouvir a palavra razão, é uma divisão, ok? E lembra, ó, aqui ele fala nessa ordem. Por que nessa ordem? Porque você tem que seguir. Se eu falar a razão de dois números A e B, tem que ser A para B. Não pode ser B para A, ok? Não pode ser B para A, ok? Então você está invertendo aí os números, aí vai dar errado, ok? Então sempre segue o enunciado, ok? Aqui um exemplo onde que aplicamos o conceito de razão. Aqui, ó, uma empresa tem 120 funcionários, dos quais 70 são mulheres, ok? Qual é a razão que indica nessa ordem? Olha, que indica nessa ordem a quantidade de mulheres em relação ao total de funcionários, ok? Então, o que ele disse aí? Ele quer saber a razão do número de mulheres em relação ao tanto de funcionários. Só que olha a ordem que ele falou. O número de mulheres, ok, ó, mulheres pelo tanto de funcionários, ok? Então, nós temos aí que qual é o cálculo que ele quer? Ele quer saber 70 por 120, ok? Que aí nós vamos cortar o zero, vai ficar 7 por 12, ok? Então a razão entre o número de mulheres para os funcionários dessa empresa é de 7 por 12. Quer dizer o quê? Que a cada 12 funcionários, 7
são mulheres, ok? Tranquilo? Então, olha a ordem, ó. Se eu fizesse 120 por 70, daria um valor diferente, ok? Então, sempre obedeçam a ordem do enunciado, ok? Então, lembra que no começo do vídeo eu falei que teríamos algumas razões aí, alguns nomes bem usados no dia a dia? Então, eu elenquei aqui uns para vocês, para podermos estarmos aí dando uma introdução aí ao conteúdo, ok? Então, a primeira delas é escala, ok? Quem aí tem aquelas coleções de carrinho, de bonequinhos, coleções gerais, repara que sempre embaixo, a maioria das vezes, embaixo dos carrinhos ou embaixo da miniatura tem a numeração 5/20, 3/12. Essa relação aí é a relação que fala qual é a escala dessa miniatura para o seu objeto real. Quantas dessas miniaturinhas que relaciona ao objeto real que foi feita aquela miniatura, ok? Então, ó, em mapas ou em maquetes da construção civil, como a planta de um apartamento, encontramos uma razão denominada escala. Então, ó, uma razão que denominamos de escala, que indica a razão entre a medida dos objetos no desenho e a medida real dos objetos, ambas com as mesmas unidades de medida, ok? É uma menção ao objeto real, ok? Aqui nós temos um exemplo aqui do lado de um mapa. Repara aqui embaixo aqui, ó, no mapa ele traz a escala. O que seria isso? Ele fala o seguinte, ó, essa escala indica que cada centímetro nesse mapa representa o equivalente a 335 quilômetros no espaço real, lá no Paquistão, aqui no caso. Então, se você tem um mapa do Paquistão, não teria como você pegar um mapa do Paquistão, pegar o mapa em tamanho real, né? Seria impossível você ter um mapa em tamanho real, não teria como você olhar nesse mapa. Então, faz-se uma escala, uma proporção, quer dizer o quê? Cada 1 centímetro, se eu pegar lá 1 centímetro nesse mapa, é como se tivesse percorrido 335 quilômetros lá no real. Então, se você está com o mapa na mão e quer saber quanto que é daqui até aqui, ok? Opa, a figura deu um bug aqui. Daqui até aqui, você quer saber essa distância aqui? Quando você medir na sua régua lá, vamos supor que você mediu e deu 2 centímetros. Então, você vai pegar o quê? 2 centímetros vezes 335 quilômetros, ok? Aí você vai saber quantos quilômetros real seria isso no mapa. Então, se você vai de uma cidade que está aqui até uma cidade que está aqui, você vai ter a quilometragem que o seu carro lá vai ter que percorrer para chegar na outra cidade, ok? Trazendo isso aqui para a vida real, ó, nós temos aqui a placa no mapa foi vida real, mas vamos trazer aqui para cálculos. Nós temos aqui um exemplo de uma planta, né? Uma planta de um apartamento, uma casa, uma planta baixa aí de um apartamento que fala o seguinte, ó, de cara tem aqui, ó, escala de 1/100. Quer dizer o quê? Cada 1 centímetro equivale a 100 centímetros, no caso, na vida real. 100 centímetros é 1 metro, né? Então, a cada 1 centímetro nessa planta é como se fosse 100 centímetros no apartamento real, ok? 1 metro, no caso. Então, ele fala o seguinte, a Tatiana recebeu a planta de seu apartamento e precisava descobrir as medidas reais para planejar a decoração, ok? Para comprar lá os móveis, tudo bonitinho, para casa ficar arrumadinha. Para descobrir as medidas reais do apartamento, ela precisava analisar a escala utilizada na planta. Observe que na planta está indicando uma escala de 1/100. Então, ó, 1/100, igual eu tinha mostrado ali em cima. Lê-se 1/100. Essa escala indica que as medidas reais do apartamento foram divididas por 100. Assim, podemos calcular as medidas reais do apartamento da seguinte modo. Como que eu faço isso então? Ó? Então, eu sei o seguinte, que 1 centímetro dá para 100 centímetros na vida real, certo? No caso,
ele quer saber o quê? Quantos centímetros que está o 9. Então, 9, que é aqui essa parte aqui da casa, né? Que pega dois cômodos aqui. 9 centímetros está para quanto na vida real? Então, a gente usa um x aí para expressar, né? Isso é uma regra de 3 básica. Todo mundo aí sabe fazer uma regra de 3 tranquilona. Que vai ficar o quê? 1 vezes x, x. 9 vezes 100, 900. 900 o quê? 900 centímetros, ok? E cada 100 centímetros dá 1 metro. Então, isso aqui daria x é igual a 9 metros, ok? Então, ele quer essa casa aqui dela, essa planta, na vida real, essa lateral tem um total de 9 metros, ok? E a parte de baixo aqui, que tem 7,5 centímetros. Mesmo esquema, né? Mesmo modo, eu sei que 1 tá para 100 na escala real, né? 1 está para 100, assim como o 7,5, né? Está para o x que você não sabe ainda. Multiplica, x é igual a 100 vezes 7,5, vai dar 700 e... Opa, sabia que tá errado. Vai dar 750, ok? Isso na escala de centímetro. Então, 100 centímetros vai dar 7,5 metros, ok? Então, essa planta baixa, ela tem 9 metros por 7 metros e meio, ok? Então, ó, usamos razão e uma regra de 3 para definir o tamanho real dessa planta, ok? Tranquilo? Outra medida de razão aqui bem utilizada, que a gente usa aí no dia a dia, muitas vezes até sem pensar, é a velocidade média, né? Ok? O que é a razão em velocidade média? Acho que eu nem marquei aqui em cima, aqui, ó. Aqui, então vamos lá. Razão. A razão entre, deixa eu pegar aqui. Então, ó, aqui, ó. Velocidade média é a razão entre a distância percorrida pelo tempo gasto, ok? Então, quando eu divido a distância que esse corpo percorreu e o tempo que ele gastou, eu consigo saber a velocidade média que esse veículo, esse carro, ônibus, avião, qualquer coisa que se deslocou, seja uma bola que você arremessar. Então, quando eu faço essa divisão aí, essa razão entre um e outro, eu consigo ter uma noção de qual foi a velocidade média do deslocamento. Não quer dizer que ele foi sempre naquela velocidade, senão não seria velocidade média, seria velocidade constante, né? Isso vocês vão aprender lá na aula de física, daqui uns dias aí com a professora Gisele, né? Então, quando eu tenho a velocidade média, quer dizer o quê? Que ele foi variando, mas no fim ele ficou naquele tempo. Então, quando fala assim, um carro andou 80 km por hora, quer dizer o quê? Que ele gastou 1 hora para percorrer 80 km, ok? Então, vamos lá. Aí, tá aqui, ó, antes que eu esqueça, as unidades mais convencionais, mais usadas aí, que são a paridade uma com a outra, é o quilômetros por hora ou o metro por segundo, ok? Então, se a minha distância estiver em quilômetro, o meu tempo tem que estar em hora. Se a minha distância estiver em metro, o meu tempo tem que estar em segundo e vice-versa, ok? Eu não posso usar a distância em quilômetro e o tempo em segundo. Vai dar uma disparidade aí e não vai dar certo o meu cálculo, ok? Tranquilão? Ok? Então vamos lá. Aqui no exemplo, Pedro decidiu fazer uma viagem de carro em suas férias. No primeiro dia de viagem, ele percorreu 180 quilômetros em 3 horas, ok? Então aí, como é que eu sei qual a velocidade média que Pedro fez aí nesse primeiro dia de viagem? Qual é a fórmula? Qual é a razão? A distância percorrida pelo tempo gasto. Qual foi a distância? 180 quilômetros. Qual foi o tempo? Horas. Beleza, ó. Quilômetros por hora. Tá vendo aqui? Deu uma destacada boa. Então, ó, se a distância está em quilômetros e o tempo está em hora, beleza, não precisa fazer nenhuma modificação. Se tivesse aí
em unidades diferentes, vamos supor que 3 horas tivesse em minutos, eu teria que fazer a conversão aí de minutos para hora, ok? Mas como não está na unidade certinha, então eu tenho que Pedro percorreu uma distância em um determinado tempo, ok? E qual foi essa distância? Ele percorreu 180 quilômetros em 3 horas, ok? Então eu tenho que Pedro, 180 dividido por 3, 60 quilômetros, ok? Por hora, ok? 180 quilômetros por hora. Tranquilão, tranquilão, bem básico. Então, velocidade média é só lembrar: distância percorrida pelo tempo gasto para percorrer, nós vamos chegar à velocidade média. Ok, ok? Avançando aqui, nós temos outra unidade de escala aí bastante usada, que é a densidade demográfica, ok? Então aí, ó, quando o pessoal do IBGE, o pessoal de controle populacional quer saber se um local é muito ou pouco povoado, não é preciso saber só se existe muito ou pouco habitantes vivendo ali, né? É preciso comparar o quê? A quantidade de habitante em relação à área ocupada, ok? Então, às vezes eu tenho um território muito grande com muita gente, ou tem às vezes um território muito grande com poucas pessoas naquele território. Então, não é só o fato de ter muito ou pouca gente, e sim essa relação entre o tanto de espaço que tem para o tanto de pessoas que tem naquele espaço, ok? Então nós vemos aqui, ó, o conceito de densidade, que é o quê? A razão entre a quantidade de habitantes de uma região e a área dessa região, ok? Então a razão entre a quantidade de habitantes e o tamanho da região dá a ideia de densidade demográfica, ok? Exemplo aí, segundo o IBGE, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, em 2017, tem uma falha agora, em 2017, a população estimada do município de Curitiba, no Paraná, era de 19, 1.908.359 habitantes, em uma área aproximada de 435.036 quilômetros quadrados, ok? Então, vamos determinar a densidade demográfica do município de Curitiba, ok? Então, para saber essa densidade, eu faço o quê? Eu faço a razão, no caso a divisão, da quantidade de habitantes, né? 1.908.359 habitantes, pela tamanho do local que eles estão ali localizados, né? Que eles estão morando, que é um total de 435.036 quilômetros quadrados, ok? Quando eu faço essa divisão de 19 mil, 1.908.359, ok, habitantes, dividido por 435.036 quilômetros quadrados. Isso vai me dar um valor aproximado aí de 4.387 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a unidade de medida, ok? Habitantes por quilômetro quadrado. Então, a minha densidade demográfica do estado de Curitiba no ano de 2017 foi de 4.387 habitantes por metro quadrado, ok? E a nossa última unidade comparativa de razão é a densidade de um corpo, ok? Já repararam que quando você joga um objeto aí dentro de uma água, um balde de água, uma vasilha, alguns afunda e outros não, né? Isso se dá por quê? Porque se a densidade do objeto
for maior ou menor do que o líquido que ele está inserido, né? Seja água, mercúrio, o que for, ok? Se a densidade é maior, ele afunda. Se é menor, ele não afunda. Ele, como diz no linguajar popular, ele fica boiando ali em cima da água, ok? E como que calculamos essa densidade de um corpo? Aqui, ó, deixa eu marcar aqui. A densidade de um corpo é a razão entre a massa, então a razão, divisão, entre a massa do corpo e o volume que ele ocupa, ok? Quando um corpo possui uma densidade maior do que a de um líquido, ele afunda. Se for menor, ele, como diz no ditado popular, ele boia, né? Ele flutua sobre esse líquido, ok? Vamos aqui para um exemplo. Para realizar um experimento com mercúrio líquido, um cientista precisava determinar a densidade desse metal a certa temperatura. Para isso, ele separou 4,5 gramas de metal, ó, então a massa do corpo 4,5 gramas, e verificou que o volume ocupado era de 3 centímetros cúbicos, ok? Então, ó, 4,5 gramas ocupava 3 centímetros cúbicos. Então, ele quer saber qual é a densidade. Densidade é o quê? A razão entre a massa e o volume que ele ocupa. Então, ó, a densidade desse corpo vai ser o quê? A razão entre a massa e o volume que ele ocupa. Qual era a massa dele? 4,5 gramas. Opa, 40, né? 40,5 gramas, ok? Então, ó, 40,5 gramas. E qual é o volume que ele ocupava? 3 centímetros cúbicos. Logo, ele tem uma densidade de 13,5 gramas por centímetros cúbico. Opa, falhou aqui. Ok? Tranquilo? Então, essa foi nossos conceitos aí de razão, conceito inicial de razão. Essas razões a qual eu falei aqui, vou pegar um roxo aqui. Essas razões, começando aqui pela escala, velocidade média, densidade demográfica, densidade de um corpo, são as razões mais usuais, né? As que a gente usa aí com mais frequência no dia a dia. Então, eu preciso que vocês aí dêem uma decorada, uma aprendida aí nessas formas básicas aí, né? Nessas iniciais, mas que você sempre lembre que a razão nada mais é do que uma divisão entre dois valores respeitando uma ordem pré-definida, ok? Espero que tenha gostado. Se preciso, volte o vídeo, veja novamente e qualquer dúvida, só chamar lá no WhatsApp, no chat, na plataforma, ok? Dá um grito lá que estamos aí para solucionar as dúvidas, ok? Um abraço e até a próxima.